escrava babá, percebe por que 6 outras desistem. Ela não podia acreditar que elas tinham cancelado também. Foi a 6ª pessoa a fazer isso com ela. Por que isso estava acontecendo? Ela sentiu as lágrimas escorrerem pelo seu rosto. Ela tinha que descobrir o que estava acontecendo, mas ela nunca poderia ter se preparado para a verdadeira razão por trás disso tudo. Olá, amigos, bem-vindos. Bridget Elks era uma mãe tentando conciliar seu trabalho com o fato de ser uma mãe. Nunca é fácil, mas ela teve que trabalhar para sobreviver. Seu casamento terminou inesperadamente e ela teve que conseguir um emprego em tempo integral para poder se manter. Seus 3 filhos era tudo o que importava para ela, mas ela precisava de ajuda. Após um longo processo de entrevista, uma mulher parecia perfeita para o trabalho. Ela cuidaria de Kirk, de 1 ano de idade, e Mary Lisa, de 6 anos. Ela foi contratada e Bridget finalmente conseguiu se acalmar. Mas as coisas não iriam correr de acordo com o plano. Bridget deu bênçãos por ter encontrado Lisa. Depois de apenas algumas semanas, ela sentiu que Lisa era quase parte de sua família. Ela sentiu que finalmente poderia se concentrar em seu trabalho durante o dia, não mais levando seus filhos para a pré-escola e outras atividades. Mas então, algo inesperado aconteceu. Depois de apenas 3 semanas, Lisa enviou uma mensagem para Bridget, que a deixou sem palavras. Lisa informava que estava se demitindo e pediu para ter seu último salário pronto para receber. Quando Bridget chegou em casa após o trabalho, Lisa foi embora sem dizer adeus. O que havia mudado? Ela estava tão feliz por ser sua babá até agora. Só depois de um pouco de convencimento, Lisa explicou que sua filha Mary é a razão pela qual ela tinha desistido. Mas o que uma criança poderia ter feito? Ela não podia acreditar. Ela tinha que defender sua filha. Ela disse a Lisa que não estava sendo profissional e teve que começar o processo de contratação novamente do zero. Mas depois de 6 meses, ela estaria à beira das lágrimas. Depois de 6 babás, as quais todas se demitiram inesperadamente, Bridget não conseguia entender o que estava acontecendo. Ela sabia que as crianças poderiam ser teimosas às vezes, mas certamente era para isso que elas se inscreviam. Seus filhos não eram muito piores do que qualquer outra pessoa comum. Porque todas as babás chegaram à mesma conclusão. Meg era a 7ª babá, e Bridget sabia que dessa vez seria diferente. Bridget instalou algumas câmeras de babá que mostrariam a ela por que elas sempre iam embora. Todas as babás diziam que Mary era o problema em questão. Então, depois de instalar câmeras em todos os lugares, ela queria ver se a sua querida filha poderia realmente ser capaz de alguma coisa. A nova babá parecia estar gostando muito do trabalho, mas como todas as babás, antes de suas 2 semanas de trabalho, ela se demitiu. Pelo menos agora ela poderia verificar e ver exatamente por que Meg espantava todas as outras. Mas o que ela achou foi aterrorizante. Os olhos de Bridget se arregalaram. Quanto mais ela assistia, mais ela não podia acreditar no que ela estava vendo. Mary nunca agiu dessa maneira perto dela, então ela não tinha motivos para acreditar que todas as babás estavam dando alegações falsas. Na primeira semana, Mary era um anjinho, mas no final, Bridget nem reconheceu a própria filha. Bridget observou Meg pedir educadamente para Mary que lhe entregasse a bolsa de fraldas do bebê, porque suas mãos estavam cheias. Você não pode me dizer o que fazer. A garotinha gritou. Eu sou a chefe de vocês. Toda vez que Meg pedia a Mary para fazer algo, como lavar as mãos antes do almoço ou se preparar para a escola, Mary recusava. Bridget ficou furiosa. A gota d'água para Meg aconteceu no dia em que ela se demitiu. Ela havia perguntado a Mary quem estava correndo e fazendo barulho e que era para parar e ficar quieta porque seu irmãozinho tinha acabado de adormecer. Eu sou seu chefe. Eu vou te despedir. Mary gritou na cara da babá. Bridget observou enquanto Meg tentava acalmar a situação inutilmente. Então Bridget pegou seu telefone e se sentou com Mary. Ela explicou que ela tinha que respeitar sua babá. Ela mostrou a ela as evidências de que ela estava agindo errado e tentou falar com ela calmamente. Ela perguntou à criança de 6 anos se ela achava que seu comportamento era aceitável, mas a resposta de Mary a deixou absolutamente chocada. Nós que a pagamos.
Eu sou sua chefe, Mary retrucou. De onde vinha esse comportamento? Enquanto Bridget lutava para tentar encontrar uma babá substituta, não havia ninguém para levar Mary para suas aulas de natação. Quando a menina reclamou de não ir à piscina, Bridget lhe disse que ela era a culpada. Você é a razão pela qual sua babá foi embora, e até que eu encontre uma nova, você não vai fazer suas atividades divertidas, esbravejou Bridget. A furiosa mãe desabafou no grupo de pais no Facebook. Mas essa punição foi suficiente? Fiquei furiosa com a minha filha e a deixei de castigo. Ela teve vários brinquedos tirados dela e não faz nada realmente divertido, continuou Bridget. Eu também parei de marcar encontros para ela e para a amiga, que tratava a babá dela de forma terrível. Elas não vão para a mesma escola e então elas não se veem mais. Mas será que os outros pais achavam que as ações de Mary abalavam alguém o suficiente para fazer as babás desistirem de um emprego para o qual elas estavam sendo pagas? Bridget teve a sua reputação manchada quando a notícia de como sua filha trata sua cuidadora se espalhou rapidamente pela comunidade de babás. Uma mãe escreveu no post original: imagino que não foram 3 eventos isolados. Isso estava acontecendo com frequência. Mas essas 3 vezes foram quando a babá estava em sua última gota d'água. Então outras babás nivelaram sua opinião sobre toda a situação que ocorreu com as outras. Eu cuido de algumas crianças na parte rica da cidade. Eles têm amigos e alguns são filhos de policiais. No começo, as crianças tentaram me tratar assim. Eu conversei com os pais e disse que eles podem lidar com isso da forma que entenderem melhor. Mas se eles quisessem que eu continuasse cuidando das crianças, eu estaria lidando com isso do meu jeito. Um outro usuário respondeu: eu tive sorte porque os pais sempre apoiaram as minhas punições. Ajuda quando o problema é abordado por ambos os lados, como uma força unida. Mas as crianças são crianças, e o que funciona para um caso não funciona para todos. Então uma profissional entrou na conversa e parece que ela estava descontente com a situação pelo fato dela ter uma babá. Vicky Broadbent, fundadora do blog dos Pais e Mães Honestas, escreveu que talvez ela não estivesse sentindo que suas necessidades estavam sendo atendidas. Por exemplo, ela pode ter sentido que não estava sendo ouvida, ou que perdeu toda a autonomia até mesmo sobre a menor das decisões que colidia com sua personalidade, ou provavelmente estava se sentindo um pouco abandonada por seus pais nesse cenário. Então, Bridget, você poderia ter lidado com toda a situação de forma diferente. Vicky apontou que o fato de como Bridget era que sempre cuidou dos filhos e que a maioria das mães solteiras precisam de ajuda com as crianças, quando Bridget recebeu ajuda, pode ter ocorrido que Mary tenha se decepcionado com sua mãe. Vicky apontou que Mary pode ter se sentido especialmente magoada com toda a situação quando as razões para a contratação de uma babá não foram explicadas adequadamente por sua mãe. Vicky diz que é tão importante que os pais sempre expliquem o porquê das decisões e qual o cenário. Isso é especialmente verdadeiro quando eles podem afetá-los emocionalmente. Então Bridget deveria ter dito a Mary que ela precisava de uma babá, porque ela tinha que trabalhar duro para poder pagar as bonecas de Mary, aula de natação, comida, etc. Eu pessoalmente odiava ter uma babá quando criança, explicou Vicky. Eu queria estar com os meus pais o tempo todo, o que é completamente normal e natural. Embora tenha sido explicado para mim que eles precisavam trabalhar, eu não queria as babás. Eu não tornei a vida delas muito fácil quando estavam comigo. De acordo com Vicky, Mary pode ter se sentido magoada ou achado que seus sentimentos não estavam sendo considerados, o que levou a agir dessa forma. Mary estava tentando dizer à sua mãe que não queria ficar longe dela, e a sua atuação era um pedido de ajuda. Isso significa que Vicky pensou que Mary tinha agido como esperado, e que Bridget estava errada sim. Ensinar às crianças que elas não podem ser rudes é crucial, mas também é preciso ouvi-las. Vicky disse: o que eu realmente quero dizer é que devemos prestar atenção às pistas não ditas e ter empatia com seu comportamento, enquanto explicamos as melhores maneiras de se expressar para que não machuque os outros. Mas Vicky notou algo mais sobre o comportamento de Mary que indicava que o cenário não era tão duro como parecia ser. Bridget estava certa em dizer a Mary que ela havia ofendido a babá, mas ela também deveria ter tentado entender por que Mary estava agindo assim em primeiro lugar. Eles não podem descrever o que sentem. Se é difícil até mesmo para os adultos refletirem e analisarem a si mesmos, imagine para uma criança.
Então é seu trabalho como pai ou mãe fazer o trabalho de detetive e garantir que eles se sintam mais apoiados, disse Vic. Então, quem estava mais errado aqui? Além disso, nesse cenário, um adulto deve ter dito à babá em algum momento que ela era a chefe com uma forte intensidade, já que aos 6 anos uma criança ainda é muito jovem para entender as complexidades do poder que o dinheiro pode dar a alguém, Vic concluiu. Para Bridget, isso foi um verdadeiro abridor de olhos. Além disso, depois de procurar como preparar seus filhos para uma nova babá, ela conheceu alguns passos importantes. Ter perdido o primeiro passo a fez-se particularmente tola em geral. É importante construir um vínculo sólido e linhas de comunicação entre a família, e não apenas na noite anterior informar a chegada de uma nova pessoa na relação. Deve-se dar a uma criança pelo menos uma semana para processar as novas informações e, como mencionado anteriormente, dizer por que se está fazendo isso, além de eliminar o maior número possível de dúvidas. Aqui estão algumas dicas super úteis para qualquer família com crianças de qualquer idade. Convide a nova babá para jantar alguns dias antes do seu dia de serviço chegar. Isso funciona como um quebra-gelo e permite que a criança se acostume com a ideia de ter uma nova pessoa em sua vida. Vai demorar um tempo para aliviar a maioria das tensões. No entanto, a refeição não termina apenas porque os pratos são limpos após o jantar. Traga 1 ou 2 jogos favoritos dos pequenos. Isso não apenas permite que a babá e a criança se esforcem um pouco, mas também permite que os pais vejam como os dois interagem e se comunicam. O próximo passo é um dia de dupla. Quando se trata de transações bem-sucedidas, não existe excesso de comunicação. Faça com que a babá venha à sua casa e passe algum tempo com as crianças. Pode ser um dia todo ou só às noites. Faça os eventos, rituais e necessidades como você faria normalmente com as crianças, mas faça com que o novo ajudante participe de tudo, desde a preparação do lanche até levá-los para a cama. As crianças não gostam de inconsistência, pois não promove uma sensação de segurança. Se as crianças sabem o que está por vir, elas podem lidar com isso com mais tranquilidade. Os pais podem adicionar outra camada de confiança em seus filhos fazendo uma coisa simples. Basta adicionar os brinquedos favoritos da criança à situação, enquanto fazem as tarefas diárias. Dê a eles um brinquedo habitual quando for passear ou traga o livro preferido deles na hora de dormir. Isso permite que eles saibam que as coisas não são realmente tão diferentes. Fazer com que as crianças se sintam no comando de alguma forma pode ajudar a aliviar a tensão. Isso pode ser feito fazendo-os quando a babá vier para sua primeira visita, mostrar casa à sua nova amiga. Mas há uma coisa com a qual você precisa ter muito cuidado enquanto essa interação acontece. É importante que eles se sintam seguros, mas não cheios de poder. Eles não podem sair por aí agindo como um pequeno tirano, como fazia Mary. Eles precisam saber que a nova pessoa é a responsável, sem que eles se sintam dominados. As regras da casa, como lição de casa e tarefas, permanecem intactas. A dica final pode ser a mais difícil de encarar, pois pode parecer impossível imaginar alguém levando seu filho para o canto do castigo enquanto ele chora, como se o mundo estivesse prestes a acabar. No entanto, a babá precisa ser capaz de corrigir comportamentos indesejados e permanecer no comando. É aqui que está a comunicação dos pais com a babá. Mães e pais, é importante que vocês saibam descrever claramente o que a babá pode fazer e como ela deve fazer isso. Talvez ela até possa fazer anotações ou enviar mensagens quando isso acontecer, para que os pais possam conversar sobre isso quando chegarem em casa. Bem, aí está. Dicas e truques simples para ajudar qualquer família a não ter uma situação como a Bridget teve que suportar. Bom, por isso é tudo, amigos. O que você achou dessa história? Escreva pra gente nos comentários se você já passou por algo parecido na sua vida. E se inscreva no canal, caso ainda não seja inscrito. Um forte abraço e até a nossa próxima história aqui no Histórias Sensacionais.